pessoal, eu, Maria Eduarda Costa e Giovana Alves somos alunas do segundo semestre de Biomedicina na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Esse vídeo é uma atividade avaliativa do componente curricular Exercício Profissional do Biomédico, que é ministrado pelo professor Gabriel Queiroz. Hoje vamos entrevistar Constantino Rios. E para iniciar, professor, você poderia descrever a sua trajetória como biomédico? Bom, boa noite, pessoal. Para todo mundo que está assistindo ao vídeo também. Vocês falando do Gabriel aí, ele foi meu contemporâneo, inclusive. Ele foi meu calouro. Então, pessoal, meu nome é Constantino Rios, eu sou biomédico imaginologista, sou daqui de Salvador, Bahia também. Inclusive, ex-aluno aí da Baiana, cursei a minha graduação, né, em biomedicina aí e a pós-graduação em bioimagem na Baiana também. Formei na graduação em 2013 e na pós-graduação em 2014. Tá? A pós-graduação tem duração de 2 anos, mas eu consegui adiantar um ano da pós ainda estando na graduação. Eu ingressei na pós-graduação no sétimo semestre como aluno especial, pegando módulos isolados. E aí eu consegui adiantar um ano da pós, tá? Porque muita gente fica me perguntando que pós é essa que eu fiz de um ano, né? Pega o currículo, o Lattes, e não sabe que eu fiz isso aí. Mas teve umas 4 pessoas que conseguiram fazer isso. Tá? Já é uma dica para quem quer seguir a área em instituições que possuem uma especialização lato sensu na área que vocês querem seguir, vocês podem ingressar como aluno especial, se for na mesma instituição, da graduação e na pós, assim como eu fiz. Tenho uma especialização também em docência para o ensino superior pela Universidade de Salvador, Unifax, aqui de Salvador também, e atualmente estou cursando mais 2 pós-graduações em neurociências, uma em neurociência aplicada à educação na Unifax também, e outra em neurociência comportamental pela Faculdade Metropolitana, que é lá de São Paulo. E de formação acadêmica, só isso, né? Questão de graduação e pós-graduações. Você pode contar pra gente o que é que te fez escolher a biomedicina? Bom, eu escolhi, na verdade, a área antes da biomedicina em si, tá? Eu sempre acompanhei minha mãe fazer exame de imagem desde pequeno, e aí ficava como acompanhante, né, dentro da sala. Principalmente a ressonância magnética. Eu não lembro de ter acompanhado outros exames, até porque eu não lembro de ter botado colete de chumbo. O procedimento é diferente. Eu acho que foi só ressonância magnética mesmo e radiografia. E acabou que teve uma vez que eu sou uma pessoa muito curiosa, diga-se de passagem, eu perguntei se eu poderia ficar dentro da sala do comando e não como acompanhante, né? Eu fui ser acompanhante e acabei que eu fui acompanhante do operador. E achei estranho, hoje eu acho estranho, né? Porque deixaram eu ficar na sala de comando. Eu tinha uns 15 anos por aí. E eu fiquei na sala do comando, enchendo o operador de pergunta, querendo saber o que era tudo ali. E eu lembro que no final, antes de ir embora, eu perguntei o que é que ele fazia. E ele me falou: você tem que fazer radiologia para ficar aqui, para operar essas máquinas, você tem que fazer radiologia. E eu cheguei em casa, botei no Google radiologia e não achei nada sobre biomedicina, só achei sobre médico, né, médico radiologista e técnico em radiologia. Eu não achei, não sei por quê, não achei biomedicina e nem o tecnólogo em radiologia, que é outra profissão que pode atuar na área aí também. E aí eu fiquei sem saber o que fazer, porque eu não queria fazer medicina, porque eu vi que os médicos radiologistas, eles são os responsáveis pela interpretação das imagens, isso quer dizer que eles são responsáveis pela emissão dos laudos, e eu não queria fazer isso, eu queria fazer o exame, propriamente dito, e o técnico em radiologia, por ser de nível técnico, não é uma graduação, eu não poderia estar fazendo um mestrado, um doutorado, porque eu tinha isso na minha cabeça, né, que foi moldado assim, não é que eu quero fazer mestrado, mas foi ensinado assim, né? Você tem que fazer uma faculdade, depois da faculdade você tem que fazer uma... Não era nem pós-graduação que falava, né? Você tem que fazer uma graduação, depois você tem que fazer um mestrado, depois você tem que fazer um doutorado para ser alguém na vida e aquela conversa, né? E aí eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não quero ser radiologista, médico radiologista, e não posso fazer o técnico, senão eu não vou alcançar o que eu quero, né? E que me falaram para eu fazer. E aí chegou no terceiro ano, isso deve ter sido no primeiro ano, mais ou menos, eu fiquei sem saber o que fazer da minha vida. E aí chegou no terceiro ano,
meu colégio promoveu como se fosse uma feira de profissões, onde vão os profissionais, né? A Baiana tem esse projeto, inclusive, hoje em dia também, de nos colégios apresentar a profissão do biomédico. E eu nem sabia que estava tendo essa feira. Tava descendo as escadas do colégio com meu amigo, ele falou, vou lá no teatro que tá tendo umas palestras lá, umas aulas lá, vai falar, vou lá ver sobre biomedicina. Aí eu falei, "Ixi, que biomedicina, pô, o que é isso? É biologia com medicina, né?" Aí ele, não, eu vou lá. Eu falei, eu tô fazendo nada, eu vou com você, né? Era meu melhor amigo. Falei, inclusive ele fez, Baiana também, formou, ele é biomédico. E eu fui com ele, eu falei, negócio de biomedicina, eu fiquei lá sentado vendo, e quem deu a palestra foi o professor Geraldo, né, que é o coordenador do curso de biomedicina. E aí ele lá falando, análises clínicas, começou falou, ele falou acho que de umas 4 áreas, e a de imagem foi a segunda área que ele falou, nem lembro as outras duas, porque eu esqueci totalmente, né, eu lembro que ele primeiro falou de análises clínicas, citou todas as habilitações, né, mas ele falou de umas 3 ou 4, e a segunda que ele falou foi de imagem. E aí, quando ele falou, eu falei, meu Deus, é justamente isso que eu quero fazer. E eu não tinha achado esse lugar nenhum, achei muito estranho. E aí eu realmente comecei a prestar atenção na, na aula, porque eu não estava prestando, estava falando de laboratório, tubo de ensaio, coleta de sangue. Eu falei, não, não quero não, Deus é mais. Não desmerecendo o pessoal das análises clínicas aí, tá? Tenho muitos colegas nas análises clínicas, mas não trabalharia, acho que de forma alguma na área, não é nem um pouco minha praia. E aí terminou a aula, eu tirei as dúvidas com ele, cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi Google Biomedicina, que naquela época tinham 28 habilitações, se eu não me engano. Li todas, porque eu sou uma pessoa curiosa, quando eu via, falei, meu Deus, tem um bocado de coisa que eu vou ver aqui. Li tudo, mas falei, tinha uns negocinhos assim que eu gostei, eu lembro que eu gostei um pouco de perfusão extracorpórea, mas bem pouco. E eu falei, vai ser isso aqui mesmo, vou fazer imagem. E aí eu fiz o vestibular para fazer imagem. Então eu conhecia biomedicina dessa forma, né? Eu não fiz porque era biomedicina, porque eu conheci no susto. Eu aprendi a gostar da biomedicina ao longo do curso. E o que eu acho interessante é que no início eu tava, no início não, a faculdade toda, mas logo no início que eu estava muito focado na área, eu não estava dando muita atenção para as outras disciplinas, até porque eu estudava, eu não tinha disciplina ainda, eu tive no quarto semestre a primeira, e eu não dava muita atenção para as outras. Ficava só focado na área de imagem, e aí o que eu percebi foi que as outras disciplinas foram disciplinas que me ajudaram na minha atuação e me ajudam até hoje, né? São as áreas correlatas. Então, primeiro semestre eu tinha anatomia, fisiologia, biomorfofuncional, então, todas essas disciplinas, elas agregam muito na atuação do biomédico imaginologista. Então, eu comecei a perceber que a biomedicina, eu tinha feito uma escolha muito assertiva, porque queria ir para a área de imagem, ia estudar a área de imagem especificamente, nas disciplinas específicas, e as outras disciplinas que não eram específicas iam ajudar na minha atuação. Então, eu comecei a amar a biomedicina a partir daí, né? E ver a importância dos biomédicos, né? Que mensuravam, enfim, a gente viu aí nessa época da pandemia. Eu acho que só respondi tudo. Respondeu, sim. Lindamente, inclusive. E aí, eu te pergunto agora, em poucas palavras, o que seria preciso para se tornar um bom biomédico? O que que a gente deve priorizar, por exemplo? Você ser um bom biomédico, você tem que ter realmente interesse na área que você vai fazer. Porque a partir daí, você tendo um real interesse, estudar, buscar cursos, ir para eventos, não vai ser maçante, né? Vocês vão fazer isso meio que naturalmente. Eu respiro ressonância o dia todo. O dia todo eu acordo, ressonância, celular, Instagram, ressonância, aí grupo da pós da Baiana aí, que geral tá falando aqui agora há pouco, inclusive. A gente vai fazer algumas coisas aí na pós de imagem. Então, é imagem o dia todo. Então, imagine se eu não gostasse realmente disso. Ia ser muito maçante. Então, para vocês serem um bom biomédico, para vocês conseguirem se desenvolver na área, primeiramente vocês têm que ter interesse, vocês têm que amar realmente a área que vocês vão fazer. Eu sei que são muitas, né? Nem todo mundo tem essa sorte, né? Que eu tive de chegar e saber, eu quero fazer essa área e realmente passar os 8 semestres e continuar com aquela certeza, né? Porque você entra na biomedicina, você
Muita gente hoje em dia entra porque, quero fazer estética. Aí chega no meio, vê 500 habilitações. Aí pode ser que mude. Tive colegas que entraram para fazer uma coisa e fizeram outra. Tive colegas que, eu quero ser biomédico, e mudou para odonto no meio do curso, na transferência interna do nada, ninguém entendeu nada. Então, é interesse, tá? Eu diria que para você ser um bom biomédico, você tem que ter interesse. Isso vai fazer vocês buscarem conhecimento, e o conhecimento vai levar vocês a alcançarem o que vocês almejarem aí. Você pode contar pra gente qual foi a tua primeira experiência profissional como imaginologista? O estágio conta? Não, né? Ou conta experiência profissional, profissional? É porque assim, foi como eu falei, eu entrei no estágio, eu fui contratado no lugar que eu fiz o estágio. E pronto. Então, aquele trâmite que eu falei que eu comecei a pós-graduação no 7º semestre, eu fiz um trâmite retado. Foi tudo calculado milimetricamente. Por quê? Eu, não, eu entrei na pós no 7º semestre. E aí, no 7º semestre, era o semestre de janeiro. E aí, eu comecei o estágio da pós-graduação no primeiro semestre do ano, ou seja, no 7º semestre. Então, esses 6 meses eu fiz o estágio da pós-graduação. E aí, no 8º semestre, eu fiz o estágio da graduação. Só que aí eu nem saí do lugar que eu estava, né? Então, eu juntei os dois estágios, de teoricamente 500 horas, que eu fiz muito mais, eu tenho nem ideia de quantas horas eu fiz, né? Mas só contava 4 horas por dia. Então, eu juntei o estágio da pós e da graduação, e o lugar que eu fazia o estágio só estava realmente esperando eu me formar para poderem me contratar, né? Inclusive, eu atuava lá já ah, em finais de semana, né? Até sem estar formado, inclusive, né? Já ganhava um dinheirinho extra final de semana lá. Então, meio que eu formei e não mudou muita coisa, entre aspas, na minha vida, né? Eu deixei de estar lá na faculdade, mas minha atuação continuou, porque eu ficava basicamente o dia inteiro lá, porque no 8º semestre eu só tinha TCC 2, dia de quarta-feira de noite. Então, meus dias da semana eram o dia todo lá na clínica, né, fazendo estágio, e o que mudou foi realmente só essa transição aí de aluno para profissional, né? Fazer o registro no CRBM, fazer tudo certinho. Antes de ir para a próxima pergunta, eu queria ressaltar que é muito interessante ver que você fez o estágio da pós antes de fazer o estágio da graduação. Foi, Hum, justamente. Nem sabia que isso era Foi, possível. foi tudo calculado milimetricamente. Beleza, então. Ainda começou a trabalhar oficialmente nesse mesmo local. Isso. É porque após, como eu era matriculado como aluno especial, né, a matrícula, eu pegava módulos isolados. Então eu peguei um módulo isolado do estágio. O estágio é uma matéria curricular. Tanto que se vocês pegarem o histórico escolar de vocês, vai vir lá. Estágio supervisionado 1, 2, 3, 4. É uma disciplina, né, o estágio. Então tem como vocês fazerem isso também. Joia, bom saber. E ao longo do seu caminho, tanto como biomédico quanto como imaginologista, quais foram os obstáculos que você teve que lidar? Obstáculos, como na atuação, eu não tive tantas dificuldades assim, porque realmente eu estava correndo atrás desde o início, né? Eu via que alguns colegas tiveram dificuldades no final do curso, porque realmente não se empenharam tanto, e aí quando chegou no momento de fazer o estágio, né, tinha dificuldade de anatomia, alguma coisa assim, ou até para arrumar uma vaga de estágio, porque não, não tinha vaga para todo mundo e era por score, né? Então o score conta, pessoal, a nota conta. Mas dificuldade na atuação eu tive bastante no início com relação a principalmente a parte do atendimento. Por quê? Uma das coisas que eu fiz em biomedicina também é porque biomédico, teoricamente, não lida diretamente com o paciente, são poucas áreas, né? E eu só não parece, mas eu sou um pouco tímido e recluso, tá? Se meus amigos vissem isso, iam dar risada, mas enfim, eu não sou tímido, vocês são meus amigos, eu não tenho como ser tímido, né? Então,
as pessoas não entendem isso, mas quem me conhece a fundo sabe que eu sou uma pessoa tímida. Eu não gostava de apresentar TCC, não, como é? De apresentar trabalho na faculdade, mas justamente por isso eu me forçava a apresentar, entendeu? E hoje em dia que eu estou estudando neurociências, eu percebo que eu estou fazendo, que eu fazia uma coisa que a gente tem que fazer, que é realmente se expor, tá? Quando vocês se esquivam de apresentar alguma coisa, vocês estão se tornando bons esquivadores, vocês estão ensinando seu cérebro a se esquivarem, tá? E quanto mais vocês se esquivam de algo, pior fica. Então, se exponham, tá? Que era basicamente o que eu fazia. Não entendia nada de neurociência, nem sabia que existia neurociência, mas fazia justamente por conta disso, porque eu percebi que quanto mais eu estava ali me expondo, eu sentia a vergonha, sentia alguma coisa assim, ficava, esqueci o termo, né? Mas eu ficava com vergonha, não gostava de apresentar. E aí era só no iniciozinho da apresentação, passava os 5 minutos e aí eu ficava tranquilo, né? E eu percebi isso, eu falei, eu vou chegar lá e vou falar. Então, tudo que tinha de apresentar, eu apresentava, mas eu não gostava, né? Eu me expunha em várias coisas, né? Eu era do PET, aí eu fundei o PET da biomedicina, eu fazia iniciação científica no... Tinha um laboratório que era em Nazaré, que era o NBBio, né, que é o Núcleo de Biotecnologia e Bioprospecção, que não existe mais, mas fazia IC, era do PET, fundei a LADF, que é a Liga de Doença Falciforme, não sei se existe ainda, e aí eu estava me expondo justamente por conta disso. E eu percebi que quando eu cheguei no estágio, era diferente, porque uma coisa é você se expor, você apresentar um trabalho. Outra coisa é você atender uma pessoa como profissional. É bem diferente. Você chegou uma hora que no quinto, sexto semestre, eu ia apresentar e estava tranquilo, né? Não ligava mais, já estava acostumado com todo mundo lá, meus colegas. Então, uma coisa são os colegas, outra coisa é você estar se portando como profissional. E eu formei com 21 anos, né? Eu era um biomédico com 21 anos, que todo mundo olhava para minha cara e falava, é o estagiário, né? E eu não queria, né, ter esse contato. E aí eu tive essa dificuldade no início, porque eu não queria conversar com o paciente. Então, isso me prejudicou um pouco no início, porque não porque eu atendia, eu era grosseiro, né, mas eu era meio que um robozinho, né, não falava direito com a pessoa, não gostava de ter contato visual. E me atrapalhou um pouquinho no início, porque em alguns serviços o biomédico é que posiciona, é o biomédico que faz a anamnese. Eu trabalhei em um serviço que eu fazia literalmente tudo. Eu chamava na recepção, fazia anamnese, posicionava, fazia o exame, fazia a documentação de exame, funcionava, administrava o contraste, retirava o acesso, me despedia do paciente, fazia tudo. Aí só faltava pegar e levar o paciente em casa, né? Então imagine como o que foi, né, a psicologia que eu tive que fazer para trabalhar em um serviço desse. E acho que a única dificuldade que eu tive foi realmente essa. E quando eu venci isso, que eu procurei vencer essa. Não é o medo, né? Esse receio, né? De não querer mesmo atender diretamente, foi justamente isso que eu comecei a mudar, que eu comecei a realmente evoluir profissionalmente, né? Eu voltei a estudar e me empenhei em meu atendimento e eu percebi que eu comecei a mudar e evoluir a partir daí, né? Eu só fiz isso, né? De um atendimento mais empático, mais humanizado e voltei a estudar, que eu tinha parado de estudar. E como foi a sua experiência de trabalho durante a pandemia? Poxa, foi complicado, porque no início da pandemia eu estava atuando em 2 lugares, sendo que eu estou na ressonância magnética. Porém, a tomografia computadorizada, né, que foi um exame aí padrão ouro utilizado para diagnóstico de COVID, né, a tomografia, a tomografia fica bem perto. E, querendo ou não, os técnicos de enfermagem, eles circulam tanto na resto quanto na tomo. Então, eu não tive tanto contato com o paciente com COVID diretamente, algumas vezes eu tive, e outras não. Mas eu vi muita gente ficando doente,
e ficava com medo de pegar bem no início, falando, meu Deus do céu, eu pegar isso aí, vai todo mundo morrer aqui em casa. Meus pais são 500 mil comorbidades, são idosos, e não sei o quê. E tem os cachorros também, porque ficou uma época que falaram, o cachorro pega, mas não tem sintomatologia, mas transmite. Eu fiquei naquela, meu Deus, se eu pegar. E eu fiquei isolado no meu quarto realmente, né? E meus pais ficavam no quarto, e eu saía, eles ficavam com a porta fechada. Então eu não estava me encontrando diretamente com eles. Aí eu comecei a ficar nessa pira também, né? Falei, meu Deus, os cachorros ficam aqui comigo no quarto, e se eu tiver e pegar com eles? E os cachorros vai circular na casa, e aí vai encontrar meus pais. E aí eu ficava pensando nisso, né? Então, o que eu percebi foi que muita gente ficou afetada psicologicamente, porque quando assim, a gente ficou meio que esperando no início, né? Meu Deus, quem é que vai ficar doente primeiro? Aí ninguém tava doente. Aí, pronto, um pegou, aí todo mundo, meu Deus, não sei quemzinha pegou. E foi rápido, né? Ah, não sei quemzinha pegou. Aí 2 dias, não sei quemzinha, não sei quemzinha, não sei quemzinha. E um bocado de gente foi afastada. E eu fiquei sem pegar Covid até no início desse ano. E nem foi, acho que em março, né? Eu resisti, eu falei, meu Deus, não vou pegar mais isso. Pra vocês verem como eu fiquei, né? Ou seja, eu tava me cuidando muito, muito, muito mesmo. Tem que tomar outra dose. Ia tomar a dose agora, a quarta dose, né? No sábado, aí não pude tomar, porque eu tava com suspeita de Covid. Vou tentar ir domingo agora. E aí foi ruim psicologicamente por conta disso e cobrir atestado, porque se o colega tá de Covid, quem é que vai cobrir, né? Então é complicado. Tinha dia que eu não podia dobrar, tinha dia que tinha outras coisas para fazer, perdia com outros compromissos, porque eu não podia simplesmente sair do serviço. Mesmo tendo outro, né, não tem quem cobrir, então como é que eu vou sair? Então eu dobrava em um e o colega que estava lá no outro dobrava no outro. Então teve essa questão psicológica e exaustão física e principalmente exaustão mental, né? E ainda está um pouco, ah, ao invés de você estar trabalhando só de jalecos, todo paramentado, avental, touca, óculos, a máscara, né, N95, que a gente não estava acostumado. Até hoje eu não consigo me adaptar direito à máscara, né? O pessoal que tem rinite aí vai me entender. E aí, mas com óculos também, você bota a máscara, eu boto o óculos, embaço o óculos todo, e a touca, o avental. A gente tirou o avental tem, acho que tem uns 2 meses. Não, foi em abril que tirou o avental, que eu lembro que eu tava de férias, tava lá em São Paulo, na JPR. Aí eu recebi SMS falando, não vai ter avental, eu nem acreditei, gente. Eu trabalhar só de jaleco, sem aquele avental descartável, né? Mas vai voltar agora de novo, né? Pelo visto, mas enfim. Então teve essas questões e ainda tá tendo, porque todo mundo fala, passou, mas a tomografia tá lá e toda hora tem uma pessoa de Covid lá, né? Fazendo o controle. O que ajudou foi realmente a vacina. A pessoa tá com Covid, mas sintomas leves. Então a pessoa fica realmente afastada em casa, mas tem sintomas leves. Então, quando eu tive Covid, muito provavelmente, não tem como saber realmente, mas muito provavelmente não foi nem eu que peguei, porque foi meu pai que pegou. Meu pai pegou, ele que tava ruim, eu falei, no outro dia eu acordei ruim, eu e minha mãe, aí eu pensei, poxa, será que fui eu ou foi meu pai, né? Porque eu tô esse tempo todo aqui, meu pai só deu uma descida aqui, e ele que ficou ruim primeiro, né? Então, acho que foi isso, né? Acho que só essas duas ressalvas aí, né? A questão psicológica foi, foi crucial aí, né? E você vê os pacientes também, como eu falei, eu sou curioso, às vezes eu ia lá na tomografia, dar uma olhada, eu via a imagem, tipo, cheia de alteração, o pulmão da pessoa acabado. Eu vi meu tio um dia lá, do nada, meu tio nem sabia que eu trabalhava lá. Aí eu vi o nome dele na agenda, eu falei, "Oxe, será que é meu tio?" Aí quando eu fui ver, ele tava lá fazendo o exame de Covid, metade, um pulmão inteiro, né, comprometido. E aí eu falei, meu Deus do céu, do nada um susto desse, né? Aí eu já comecei a pensar várias coisas também. Enfim, é complicado. Então acho que era isso. Então, além de toda essa questão pesada para o psicológico, pelo visto, ao invés de trabalhar menos, você acabou trabalhando mais, né? Exatamente. Com certeza. É Bem porque mais. eu tava esperando de como resposta, tipo, ah, teve um afastamento, teve um tempo reduzido, mas não, no seu caso, dobrou a carga horária para cobrir a testada dos outros. Dobrou. Dobrou. Bem no iniciozinho, em um dos serviços, eles diminuíram a carga horária, mas foi por conta das agendas que deram a caída, né? Porque
todo mundo ficou trancado em casa, então não podia fazer o exame, né? Não, o pessoal não podia estar circulando para ir fazer o exame. Ah, tô com uma dor no joelho. Tanto que quando a gente ainda falava com a pessoa, pô, velho, opa, aí o cara não tem nada. Tô com uma dor no joelho há 30 anos, quer vir fazer exame hoje, que no meio da pandemia. Fica em casa, fica mais de 32 anos com essa dor no joelho aí, meu senhor, você não tem idade para estar na rua, não. Dá vontade de falar assim, né, para as pessoas. E aí teve uma queda na procura do serviço. Aí tinha dia que o serviço que fechava meia-noite, aí fechava, passou a fechar 19 horas, 18 horas, até 17 horas. Aí o serviço reduziu a nossa carga horária, fizeram uma estratégia para não demitir todo mundo, né? Ele alguma coisa que o governo liberou, né? Porque isso é contra a lei, você diminuir a carga horária do trabalhador, né? Mas aí eles liberaram durante a pandemia justamente por conta disso, né? Aí a empresa conseguiu segurar a gente, reduziu acho que para 4 horas e aí dividiu direitinho as horas de todo mundo para não ter que demitir ninguém. Mas isso aí foi bem no iniciozinho. Realmente depois, quando voltou, né? Voltou com força, porque aí as pessoas têm que ir fazer o exame, né? Ou seja, a agenda voltou com tudo, né? Não pode ficar em casa, a pessoa tá cheia de sintomatologia, vai ficar em casa. Tem que ir lá fazer a tomografia, né? Complicado. Bom, atualmente, como é a sua rotina de trabalho na área? Bom, na hora que eu fui me apresentar, eu acho que eu só falei sobre a formação acadêmica, né? Aproveitar e falar sobre minha atuação profissional agora, tudo que eu faço, que já vai contemplar essa parte aí também da rotina. Então, atualmente, eu estou como especialista de imagem do Image Memorial, que é do grupo DASA, né? Eu opero ressonância lá pelo turno da manhã. Atuo também como docente daí da especialização em bioimagem da Baiana e agora também como docente da residência biomédica pela Secretaria de Saúde da Bahia, a CESAB, que a gente conseguiu fazer com que ela voltasse. Ela acho que tem uns 5 anos que a gente perdeu essa residência e conseguimos ter ela de volta agora, e vão ser 4 vagas ao invés de somente 2. A gente conseguiu dobrar o número de vagas, inclusive. Final do mês vai ter o edital aí, tá? Para o pessoal que está no 8º semestre, provavelmente já deve poder participar aí da seleção, a depender de quando forma. E também atuo como diretor executivo da Insight Educação, que é uma empresa educacional voltada ao ensino de ressonância magnética. Bom, então pela manhã, basicamente eu estou aí operando ressonância, né? Um turno fixo, CLT, não tenho como trocar, né? E operar pela tarde, salvo alguns dias que eu consiga fazer alguma troca, e aí eu fico dobrando lá, dou 12 horas seguidas, de 7 a 19, às 20, depende de quando acabe, porque como não tem turno noturno lá, o turno da tarde é fechamento, né? Então, às vezes não acaba 19 horas certinho, acaba 20, 20 e 30. E pela tarde faço as atividades de docência. Então, ou eu estou dando algum tipo de aula, ou estou montando aula, ou eu estou gravando alguma aula, fazendo alguma mentoria com algum aluno de algum curso, tirando dúvidas, vendo no Instagram, tentando responder uma caixinha, fazendo alguma coisa e administrando a empresa em si, contactando o resto das pessoas. Hoje eu tenho uma equipe com 9 pessoas, né? Então, tenho que administrar essa parte aí. Vocês falaram lá, né, no WhatsApp para marcar a reunião. Então, às vezes é complicado juntar 9 pessoas. Quase nunca dá, para falar a verdade, né? Cada um tem sua vida, cada um só tem eu e mais 3 pessoas de biomédicos, né? Então, as outras pessoas têm uns horários meio doidos assim, então é um pouco difícil juntar todo mundo. Então, basicamente, minha rotina é essa, tá? Certo. E você pode citar pra gente o que você considera como ponto positivo e ponto negativo da área? Bom, ponto positivo. Vou começar pelo ponto positivo, depois a gente fala sobre os pontos negativos. Bom, ponto positivo, primeiro de tudo, que com certeza algumas pessoas vão querer a área da imagem é por conta da remuneração. Querendo ou não, a área da imagem é uma das que tem uma remuneração base, né? Não é a que ganha mais, né? Mas é com certeza uma das que ganha mais. Mas um salário base da área da imagem é um salário bom. Não tem como falar de forma específica, né? Até porque isso varia entre as regiões. O salário daqui é diferente de São Paulo, por exemplo. Mas falando especificamente de Salvador,
a um salário básico, assim, base, uns 3.500, 4.000, depende, mas isso aí depende também, pessoal, tipo, de carga horária, o tipo de regime, se é CLT, se é PJ, depende do serviço, depende da carga horária, acho que eu falei, né? Depende do método que você atua, se é ressonância, se é radiografia, se é medicina nuclear. Então, varia bastante, mas, querendo ou não, você não vai ganhar menos que R$ 3.000 aí, não. Então, é um salário alto para todas as outras habilitações. Tem habilitação que ganha muito mais, né? Mas falando de CLT, com certeza chama a atenção de muita gente. Inclusive, eu lembro que no meu tempo ninguém queria fazer imagem, né, em minha sala, só eu. Então, você é maluco, vai ficar apertando o botão, como a gente fala pejorativamente na área. Não falem isso, tá? Inclusive, a gente vai falar sobre isso na parte dos pontos negativos. Aí ficavam me zoando, né? Vai ficar lá dentro da salinha no ar-condicionado, na frente do computador, quietinho, né? Só apertando o botão. Eu falei, vou. E você nem sabe o que você vai fazer de sua vida. Fica aí moscando. Então, esse é um ponto positivo. Outro ponto que hoje eu vejo como positivo, vocês vão achar estranho, até eu acho estranho, é ter o contato com o paciente, tá? É muito estranho, porque hoje eu aprendi a gostar disso, porque é a evolução. Todo Pokémon evolui, pessoal. Então, comigo não seria diferente, né? Porque é difícil explicar isso, né? Mas hoje eu gosto porque eu vejo que influencia na minha atuação. Então, eu estar ali chegando, conversando com o paciente. Hoje eu gosto, tem paciente, não nessa clínica, mas na outra que eu atuei por 10 anos, tinha paciente que ia lá só para fazer exame comigo, levava a, aquele docinho que é um negócio de goiabinha, um sequilhozinho, né, que tem um negócio de goiaba. Aí, pô, essas coisas mudam a pessoa, né? Então, um dos pontos positivos hoje é realmente ter esse contato com o paciente. Hoje eu vejo como um ponto positivo. Nunca ia imaginar que eu ia estar falando isso agora, mas é um ponto positivo. Então, se você não gosta, né, como eu não gostava, provavelmente você pode estar falando isso daqui a alguns anos também. Outro ponto positivo, acho que isso aí é muito pessoal, mas foi um dos motivos que me levaram a fazer a área da imagem. Eu achava não, acho algo muito surpreendente. Surpreendente não, é muito maravilhoso você ver o corpo humano por dentro sem você abrir, né? Eu tô literalmente cortando uma pessoa no computador em tempo real. Às vezes fico pensando nisso. E outra coisa que eu acho muito lindo é que eu consigo, hoje eu tenho na minha cabeça tridimensionalmente uma visão tridimensional do corpo inteiro. Eu sei o que é um fígado por cima, por baixo, do lado direito, do lado esquerdo. Se você me mostrar qualquer imagem, eu sei e falei, ó, isso aqui é um fígado, isso aqui é um baço, isso aqui, isso aqui. Eu não sei todas as estruturas anatômicas, todo o nome de todos os ligamentos, mas se você me botar uma imagem, eu sei exatamente falar da questão da anatomia, que principalmente que é diferente. Nós temos anatomia topográfica e que vocês estudam aí nas peças anatômicas, no laboratório de anatomia, no NETER, no Sobota, no Moran, no Grace, e tem a anatomia radiológica, que é a anatomia estudada através dos métodos de imagem, né? Através dos métodos imaginológicos. Então, uma coisa é você pegar lá no laboratório e ver, isso aqui é um fêmur, olhar no livro e identificar um fêmur. Outra coisa é você olhar um exame de uma ressonância de coxa no plano sagital e saber que aquilo ali é um fêmur, que é o osso, né? Um corte do osso, não é o osso inteiro que você está vendo. Você tem que saber, primeiro, você tem que saber que aquilo é uma coxa. Segundo, você tem que saber que aquilo é um tecido ósseo. Terceiro, você tem que saber que ali é o fêmur e qual é a região do fêmur que você está olhando. Então, é, é muito é muito lindo, pô. Hora de imagem, faço imagem, recomendo. Então, eu acho que essa parte é muito, muito pessoal, né? Mas eu acho muito lindo isso, que foi realmente um dos motivos. A parte lá que eu tava contando que eu tava na sala de comando, eu lembro que eu fiquei deslumbrado com isso, que eu fiquei pensando, meu Deus, isso aí eu acho que era o joelho ou era a coluna lombar, não, era um dos dois decisões. É o joelho dela por dentro? Ele é por dentro aqui, ó, aqui é não sei o que, ele, como se eu soubesse, né? Ele me falou o nome do lado, falando assim, só que eu só entendia que era por dentro dela ali, né? Eu lembro que eu fiquei, meu Deus, eu quero fazer isso aí, né? E deu certo.
Ah, pontos negativos, esses foram os pontos positivos, né? Meu Deus do céu, os pontos negativos. Tem que ter cuidado aqui com o que eu vou falar para não assustar vocês. Mentira. Mas pontos negativos. Primeiro de tudo, tá? Não é bem da atuação. Já é uma crítica aí para os profissionais que querem atuar na área. Infelizmente, muita gente que atua ou quer atuar na área acaba se acomodando, que é um pouco fácil se acomodar. Eu não sei se vai de as áreas, né? Mas eu sinto que na área da imagem é um pouco fácil você se acomodar. Porque imagine, eu tinha 21 anos quando eu formei. Então, tinha 21 anos, tinha nada na cabeça, né? Então, eu já estava ali trabalhando e atendendo pessoas, ganhando relativamente bem. Eu saí de uma bolsa de R$ 500 do PET para um salário que na época era acho que 2.800, né? Então, eu tava ganhando 4, 5 vezes mais, do nada, né? Do nada. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer com tanto dinheiro, né? Achava que era muito, né? Coitado. Oh, meu Deus. E aí, ah, as pessoas se acomodam muito fácil na área. E eu já via que alguns profissionais, eles estavam acomodados. E aí eu pensava, nunca vou ser isso aí não. O negócio é estudar, o negócio é estudar. Deu um ano, o negócio é estudar, eu tava igualzinho, gente. Tava igualzinho, igualzinho, igualzinho. Como a gente chama na área, pejorativamente, novamente, não falem isso, né? Eu virei um apertador de botão. Vocês já devem ter visto alguém falando isso aí. Eu só apertando o botãozinho do mouse, fazendo o exame, eu chegava, batia meu ponto, né, registrava a entrada, sentava, fazia meu exame, batia o ponto e ia embora. Saía de lá, não sabia nem que era um átomo de hidrogênio, não sabia nem que era ressonância. Se me perguntasse, fala aí o básico de física de ressonância, eu ia falar, meu Deus do céu, o que é que eu vou falar aí? Eu ia falar, é isso aí, é magnetismo e pronto, é um ímã. Eu nem sei o que eu ia falar, sinceramente. E eu percebi que isso estava me afetando, né? Eu estava tentando evoluir profissionalmente, tentava fazer processo seletivo, não passava em nada e culpava todo mundo, né? Ficava culpando o Deus e o mundo. Ah, só passou porque isso, só passou por aquilo. Enfim, ficava olhando a grama do vizinho e esquecia a minha, enquanto eu não estava estudando nada e reclamando que não estava passando em nada, né? E aí foi o que eu falei, eu comecei primeiro voltei a estudar e segundo voltei não, né? Comecei a criar empatia e desenvolver um atendimento humanizado. Então, só fiz isso e aí comecei a realmente evoluir profissionalmente. Não foi do dia para noite, né? Mas ah, fui melhorando. Acho que tem esse ponto negativo aí também, né? Então, cuidado para não se acomodarem. Bom, bom saber disso tudo. Então, assim, qual você acha que seria a melhor forma para entrar no mercado de trabalho da área de imagem? Bom, essa é uma pergunta boa, porque eu recebo muito mesmo. Hoje em dia, a melhor forma realmente é você se destacar no estágio, tá? Eu vejo assim como a melhor opção, porque muita gente não consegue estágio. É difícil você conseguir um estágio na área da imagem, porque a grande maioria dos serviços, ele já tem algum tipo de vínculo com a instituição de ensino superior. Então, já tem um rodízio de estagiários dali que vai estar seguindo naquele serviço, né? A cada 3 meses, 4 meses, troca. Então, é um contrato, né? Então não tem como chegar, porque fulano chegou aqui na recepção, deixou o currículo, mesmo, enfim, é muito difícil isso acontecer. Não estou falando que é impossível. Já vi isso acontecer uma vez na minha vida inteira com um colega de sala, mas também nem foi um estágio. Estágio ele ficou, acho que foi um mês e pouquinho, foi mais que uma vivência, né? E ele conseguiu lá, que foi, enfim, foi um QI também que ele conseguiu, mas não é impossível. Hoje a DASA, onde eu trabalho, ela abre seleção de estágio externo, elas têm um programa que todo o serviço tem, e a DASA ela abre para processo seletivo de estágio. Sempre que eles abrem, eu posto, até no meu feed eu posto, no Telegram, no LinkedIn, posto em tudo. Então, os serviços, quando eles postam, tem vaga aqui, estão procurando um profissional tal, vocês têm que ter a experiência, vocês têm que aprender a fazer o exame. Então, como é que vocês vão aprender a fazer o exame
sem a parte prática. Então, vocês têm que ter feito o estágio, tá? O estágio conta como parte prática, assim, como experiência prática. Muita gente fala que, eu nunca trabalhei, como é que eu vou comprovar a experiência? Você pega seu histórico escolar, tem lá estágio supervisionado 4, por exemplo, no meu, estágio supervisionado 4, bioimagem, tem lá 500 horas de imagem. Eu falo no serviço, falo, ó, eu tenho a experiência do estágio e realmente sei fazer. E isso aí vai depender da sua forma de conduzir uma entrevista de trabalho, tá? Tem gente que primeiro nem fala que fez estágio, então fala que fez estágio e só fala, né? Não dá uma ênfase, não explica como foi o estágio. Até porque a grande maioria, infelizmente, como eu falei, não se aplica ali realmente no estágio, tá ali para cumprir carga horária, como vários já passaram por mim, eu via que não queria nada com a hora do Brasil, né? Então é complicado. Então, hoje eu vejo que uma das melhores formas de vocês entrarem no mercado de trabalho é através de um estágio. Então, se vocês não conseguirem um estágio na graduação, façam uma pós-graduação, que com certeza vocês vão ter um campo de estágio lá e busquem se destacar nesse estágio. E mesmo assim, se não conseguirem, vocês vão ter aí o estágio, essa experiência, né, comprovada curricularmente para vocês botarem no currículo, para vocês apresentarem em alguma seleção, né, e não deixarem realmente de buscar conhecimento na educação continuada. Hoje existem várias empresas aí que fornecem cursos igual a minha, tá? Tem o próprio Einstein, o Sírio, a Baiana também, todas as empresas têm vários cursos aí. Então, existem cursos também que podem promover essa experiência prática, né? Se você fez um estágio e fez bem, né, aprendeu realmente, você fazer um curso que apresenta um embasamento prático, né, que faz você relembrar a prática, com certeza vai te ajudar bastante. E é se manter ativo, realmente, né? Buscando, não pode, né, ficar esperando a oportunidade chegar e bater em sua porta, não. Tem que correr atrás, tem que fazer seleção. Na DASA, que eu tô lá, eu levei 7 anos para entrar lá. Imaginem. 7 anos? Isso, 7 anos. Mas não foram 7 processos seletivos. Foram mais, porque às vezes tinha mais de um por ano. Né? Uma pessoa saiu, então tinha mais de um. Então, eu levei 7 anos para passar um processo seletivo. E aí tem gente que faz um, faz dois, aí vem falar que não sabe mais o que vai fazer da vida. Fala, meu filho, você vai fazer o quê? Você vai tentar de novo. Que eu, não é lógico, não. Não fiz, ou não consegui, vou abandonar. Se você abandonar, aí que você não vai passar mesmo, né? Você tem que fazer até passar. Então, essa dica aí acho que é importante, tá? Se apliquem aí no estágio, mostrem interesse e estuda em casa, tá? Estuda em casa, chega lá pro operador, fala, o que é isso aqui? Faz que nem eu quando era no estágio, insuportável. O pessoal que me treinou aí, vai todo mundo pro céu, né? Porque, imagine, a pessoa fez um curso, não, presta atenção, a pessoa fez um curso para atuar naquilo, tá no momento, exatamente no momento que ela esperou a vida toda, tô ali na frente da máquina para aprender. É agora, é agora. Vou destruir essa máquina aqui, vou aprender a fazer o exame em um dia, vou saber fazer tudo. Eu lembro Clarissa, né? Eu acho que foi o meu primeiro dia lá com Clarissa, uma biomédica. Hoje ela tá na área de estética, mas ela ficou anos na área de imagem. E aí ela mexeu o mouse, eu falei, isso aí é o quê que você tá apertando? Isso aqui é o quê? Isso aí, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Tava perguntando tudo, encheu o saco. O pessoal ficou louco comigo lá. Mas aprendi, né? Aprendi. Não demorou nem tanto, né? Tive uma curva de aprendizado alta, né? Porque realmente foi interesse. Se eu não tivesse interessado, com certeza eu ia demorar muito mais tempo para aprender, né? Então, já tive estagiário que era assim, que prestava atenção, que perguntava, que anotava. Tive estagiário que nem olhava para a tela. A cadeira ficava virada, era de lado para mim, ficava virada assim, ó. Eu aqui, né, no computador, fazendo exame, e o estagiário aqui, ó, com o celular, assim, ó, vendo o blog de comida, né? Então, complicado. Eu tava ali só para cumprir carga horária e tirando a vaga, com certeza de alguém que queria estar lá, né? Porque o estágio é bastante concorrido da área da imagem. Enfim, acho que essa dica aí é boa. Se eu lembrar de mais alguma, falo. Ó, pegando um pouco então o gancho dessa sua pergunta aí, mas tirando um pouco do foco de pensar em mercado de trabalho, que conselho que você daria pra gente
né, alunos como a gente que querem ser da área de imagem. Eu tenho um conselho que é bom, tá? Não é o que vocês esperam, mas quando eu falo isso, se eu ouvisse isso alguns anos atrás, eu ia fazer, "Ah, tá." É realmente estudar, pessoal. Por incrível que pareça, é estudar, porque eu costumo falar hoje que a concorrência não tá tão alta assim, tá? Porque ninguém estuda, ninguém quer estudar, ninguém quer estudar. Eu conheço, não vou falar que eu conheço todos os operadores de Salvador, mas 90% dos operadores de ressonância de Salvador, eu sei quem são. E desses 90% aí, bota aí com os 70, não, nem abre um livro, né? Tá naquela rotina que eu falei, né? De apertar o botão, de fazer o examezinho. É o direito de cada um a trabalhar da forma que quiser, né? Ele não causando nenhum tipo de prejuízo para o paciente, ou para o serviço, ou para ele mesmo, né? Tudo bem, só que o quê? Vocês vão ficar estagnados, né? Estagnados, não vai evoluir para lugar nenhum, vai ficar ali naquele emprego de sempre, ganhando seu salário de sempre, e todo ano a inflação sobe, seu salário vai aumentar ali uns 4%, que não dá para nada, tá? 4%. E a dica é essa, estudar. Por quê? Se me falasse isso, eu ia torcer o nariz também. Mas, como eu falei, as coisas começaram a acontecer quando eu simplesmente peguei esse livro que está aqui embaixo da câmera, né? Ele mesmo, o Catherine Ostbrook de ressonância, e simplesmente abri ele, comecei a estudar e mudei o meu atendimento, né? Mais humanizado, como eu falei. Realmente comecei a me expor. Fiz a mesma coisa que eu fiz na época da faculdade com seminário, com trabalho em grupo, e comecei a me expor com os pacientes. Atendia melhor, conversava melhor e buscava realmente operar, porque uma coisa é você fazer exame, outra coisa é você operar uma máquina. Tá? Eu gosto de fazer um comparativo com carro. Uma coisa é você saber dirigir um carro, outra coisa é você saber botar o carro para andar, para frente. Né? O trânsito de Salvador aqui é uma loucura. 90% das pessoas não sabem dirigir, sabem botar, fazer o carro andar. Tem que tirar a CNH de todo mundo daqui. Então é quase que a mesma coisa. Você pode aprender a fazer exame. Se eu pegar vocês aí, botar na máquina, daqui a 3 meses vocês sabem fazer no mínimo uma coluna. Não, se eu ensinar, vocês sabem fazer um joelho, tá? Um joelhinho vocês sabem fazer. Mas vocês vão aprender a fazer o exame. Operar a máquina, vocês não vão aprender em 3 meses nunca. Eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo ainda, imagine. E eu não vou deixar de aprender, porque é muita coisa, gente. É muita coisa para estudar. Vocês não têm noção, não. E quanto mais eu estudo, mas eu vejo que eu não sei nada. Tem um efeito. Tava lendo esses dias, efeito Dunhe, Dunhe, não sei o que. Dan. Enfim, esqueci. É um efeito que dá que quanto menos a pessoa sabe, mais ela acha que sabe. Né? Então, isso é um problema psicológico, inclusive. Tá? Acho que comigo acontece o inverso. Quanto mais eu estudo, às vezes eu fico até ansioso, porque eu fico pensando, meu Deus, eu não sei de nada, ó, tem tanta coisa para fazer. Hoje eu tava rolando no LinkedIn, aí eu vi, tava um application lá, postou sobre uma sequência de ressonância, para ver questão de depósito de ferro no encéfalo. E aí eu vi as 4 imagens e pensei, meu Deus do céu, eu só sei o básico disso aqui. Para eu saber isso aqui, eu vou ter que parar para pesquisar artigo científico, estudar especificamente só isso aqui. Isso aqui é uma sequenciazinha de pulso lá. É um negócio muito ínfimo e que vai dar um trabalho imenso eu aprender aquilo. E eu não tenho tempo para fazer isso aqui agora. Então, isso aí é algo que está aqui na minha mente que eu vou ter que fazer lá no futuro. Então, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei nada e eu tenho muita coisa para estudar ainda. Então, se eu não estiver estudando, vai ter muito mais coisa acumulada para eu estudar. Então, eu tenho certeza que é meio que realmente não existe você parar de estudar. Ah, vou parar de estudar agora, finalmente vou me acomodar aqui. Não. Se você quer realmente ser alguém na vida, você quer evoluir profissionalmente, você nunca vai parar de estudar, tá? Principalmente quem quer seguir a área da imagem, porque as tecnologias, dos métodos de imagem, seja ressonância ou não, elas evoluem com a evolução da tecnologia. Por exemplo, tem inteligência artificial hoje em dia, tem softwares muito mais potentes, né? Enfim,
Então, se você parar de se aprimorar, de realmente buscar essa evolução, você vai ficar para trás uma hora ou outra, tá? E vai ficar falando bestagem aí, que nem o povo fala que a inteligência artificial vai substituir os outros, porque não estuda, né? Então, pelo amor de Deus, né? Eu tô doido para trabalhar um serviço com inteligência artificial, tá? Ao contrário dos outros aí, ficar falando besteira, né? Enfim. Então, é isso, né? Estudem, porque se vocês estudarem, e não estou falando só de conhecimento teórico da parte, né? A física da ressonância, a aprender a mexer nos parâmetros físicos lá do equipamento. Estou falando de vocês adquirirem conhecimento, seja aí desenvolvimento pessoal, né? Mentalidade também, isso ajuda muito, porque não adianta vocês saberem operar o equipamento e não terem inteligência emocional, não saberem se comportar, que é algo que desemprega muito hoje em dia. Tava no penúltimo congresso que eu fui, teve uma mesa redonda só para falar sobre isso, que hoje em dia o que mais desemprega é a pessoa não saber se comportar no ambiente de trabalho. Então a pessoa pode ser o melhor técnico do mundo ali, ter a melhor técnica, saber fazer todos os exames. Se ele não souber se comportar, não saber se portar diante do paciente, não souber falar com o chefe, não souber falar com o superior, não souber falar direito com o colega de trabalho, uma hora ou outra ele vai ser demitido. E eu já vi isso acontecer do meu lado, com um colega que trabalhava no mesmo turno que eu, inclusive. Ele não sabia tratar o paciente, né? Gritava com o paciente. E, meu Deus do céu, ele gritava com o paciente, com o chefe dele, do lado dele. Aí eu ainda olhava pra cara dele e falava: Meu filho, qual é o seu problema, meu filho? Acorde, acorde. Primeiro, não era pra você estar. Eu ainda falava. Primeiro, não era pra você estar fazendo isso. Segundo, o cara tá aqui do seu lado, velho. Eu falei: Você vai ser demitido. Não, não vou, não, não vou, não. Não deu 5 meses, né? Então. E olha que ainda teve uma pessoa para abrir o olho dele que não sei como que estava fechado, né, por uma situação dessa. Então, tem que aprender a se comportar, tá? Então, busquem conhecimento. Não parem de estudar, não. Questões teóricas, né? E essa parte de desenvolvimento e mentalidade também e comportamento ajuda bastante. Então, outra coisa importante a ser dita que me ajudou muito, tá? Foi que como eu disse lá no iniciozinho, que eu entrei já focado na área da imagem. Então, para quem quer seguir a área, já desde aí do semestre que vocês estão, faz que nem eu, pega o livro de imagem, mesmo sem ter a disciplina lá, ó, já começa a estudar, tá? Anatomia, que a gente usa muito, deu uma ênfase em anatomia. Na verdade, todas as disciplinas que a gente usa na atuação é bom vocês darem uma ênfase maior, tá? Não tô falando de esquecer das outras, né? Higiene pop, que vocês vão pegar aí, tá? A bioinformática, tá? Mas dá uma ênfase maior realmente nas que a gente utiliza mais, como por exemplo, anatomia, fisiologia, bioquímica, tá? Calma que não é a metabólica, não tem ciclo de Krebs, mas bioquímica estrutural a gente usa, tá? Bioquímica estrutural, biofísica, que provavelmente vocês já pegaram, biofísica, patologia, que vocês vão pegar no quarto semestre, provavelmente. Patologia a gente usa, não é nossa especialidade, vocês vão ter que saber identificar a diferença de um tecido normal e de um tecido patológico, tá? Vocês não vão ter que saber especificamente qual é aquela alteração, qual é aquela doença ali. Claro que com o tempo de atuação e experiência na área, chega uma hora que você começa a identificar até mesmo sem estudar, né? Se você for uma pessoa curiosa que nem eu, ficar enchendo o saco dos médicos também, que é isso aqui, que é isso aqui, que é isso aqui, entra por osmose na cabeça, né? E se tiver médico interessado, que nem todos estão, né? Felizmente eu trabalhei com alguns que até eu sem perguntar nada ficar me chamando, isso foi um ponto positivo. A anatomia, fisiologia, anatomia radiológica, né, que tem aquela questão que eu falei. E eu fui para o meu primeiro congresso de imagem no primeiro semestre. Teve um congresso aqui no Otton de ressonância magnética do sistema músculo-esquelético, né? Que inclusive foi essa médica que eu estava falando. Eu nem imaginava que eu ia trabalhar com ela algum dia, né? E ela foi uma das organizadoras desse evento aí.
Então, vejam que no primeiro semestre eu já estava participando de um evento específico da área, que eu nem sabia o que é que eu estava fazendo lá, né? Cheio de médico e eu lá perdido, né? Na parte de ressonância. Já fazia cursos específicos. ah, Tem essa questão do networking também, que ainda bem que eu lembrei de falar dessa parte, que muita gente fala, porque você tem que fazer não, falam que você tem que criar um networking na área, porque hoje em dia é tudo indicação, tá? Que era chamar de QI antigamente, hoje fala, indicação, indicação, indicação. Hoje em dia isso aí mudou muito, pessoal, essa questão de indicação, tá? Porque antigamente realmente eram indicações que é parente, é amigo, mas já viram que hoje em dia isso não funciona, porque o nome da pessoa está em jogo, tá? Imagine eu chegar e, um amigo meu que eu sei que não quer nada da vida, ou que eu conheço, ele operando, e ele me pedir indicação, então eu espontaneamente indicar ele, tá? Não, não vou, tá? Porque meu nome está em jogo. Eu já vi isso acontecer também, tá? Uma pessoa indicou outra por ser amigo, e a pessoa fez besteira no serviço lá e foram falar com ele, né? Ou você indicou essa pessoa aqui, e aí? Aí ele fez o quê? Pediu desculpa e falou, não indico mais ninguém nunca mais, não sei o que, não sei o que. Eu falei, pois é, eu também, em dezembro, quando eu saí em dezembro do ano passado lá dessa clínica, que eu fiz o estágio, né? Que eu atuei por 10 anos. E eu saí em dezembro. Em outubro, mais ou menos, meu chefe me pediu indicação de umas 3 pessoas. Porque umas pessoas de outra unidade passaram em um concurso e saíram, né? Ele me pediu. E eu fiquei, cri, cri, cri. Não sei. Não tenho indicação nenhuma para dar. Realmente não tinha. E eu pensei, falei, meu Deus do céu, tanta gente, não encontrei uma pessoa. E em dezembro eu saí. Ou seja, foi mais uma vaga. E não tinham botado ninguém até pouco tempo atrás em minha vaga. Na verdade, botaram um trainee, né? Não contrataram ainda efetivamente para o cargo de operador, né? Ele está em período nem de treinamento, de experiência, tá? Como trainee, né? Porque realmente tem essa demanda no mercado de profissionais qualificados. O povo acha que é conversa, que tem vaga, mas não falta gente qualificada. E é isso mesmo, tá? Tem vaga, mas falta pessoa qualificada. Quem fala que isso é lorota é porque não conhece a área direito, ou nunca precisou indicar alguém, enfim, tá? Mas tem muita vaga que me acompanha no LinkedIn vê anteontem, anteontem, foi anteontem, acho que foi ontem ou anteontem. Eu postei uma vaga lá de application, né? Que é um cargo, uma função que ganha muito aí na área, um salário de uns 10 mil mais ou menos, né? E existe muita pouca gente que é qualificada para estar atuando como application, tá? Então tem muita vaga assim. Então tem essa questão aí do networking, sim, que eu estava falando. Então, o que eu gosto de salientar e de falar é o que não se cria networking, não se faz networking, se trabalha seu networking. Por que se trabalha? Porque todo mundo já tem um networking, não é ninguém chega acordar um dia, hoje eu vou fazer um networking. Não, todo mundo tem, vocês já têm. Vocês têm um networking, vocês criaram um networking profissional de vocês como biomédicos no momento que vocês se matricularam, tá? Entrou na faculdade, criou, do nada, surgiu o networking. Já tem, tá? Por quê? O pessoal lá ia falar da recepção, ó, como é, gente? Só fico com a recepção na cabeça. Enfim, o pessoal lá aqui, Portaria? secretaria. Oh, meu Deus, o pessoal da secretaria conhece vocês, tá? O pessoal dos laboratórios conhece vocês, o pessoal da higienização conhece vocês, professor Geraldo conhece vocês, o perfil de vocês, professor Gabriel conhece vocês, conhece o perfil de vocês, todo mundo, e vocês se conhecem. Maria Eduarda conhece Giovana, conhece Jaqueline conhece Giovana, Giovana conhece Maria Eduarda, então tá todo mundo de olho um no outro, todo mundo sabe o perfil. Não sei quemzinha só vive no bar, só vive ali na frente, só vive ali na frente da UNEB, nos barzinhos ali na frente da UNEB, só vive ali no campinho ali, dentro do posto de gasolina ali atrás. Né? No meu tempo era ali na funerária, ali na frente, né? O Natan criou um supermercado ali. Enfim, com isso tudo aí, né? Eu estudei aí, pessoal. Fulaninho só vivia lá, fulaninho só fazia isso. Então,
percebam isso, cuidado com as ações de vocês, né? Cuidado com o que vocês fazem dentro e fora da faculdade, tá? E hoje em dia com rede social também, cuidado com o que vocês postam, principalmente, tá? É complicado falar disso, mas tem que ser dito também, porque vai chegar lá fora, no mercado de trabalho, e qual é a visão, qual é a impressão que vocês querem deixar, né? O que é que vocês querem que o professor Gabriel pense de vocês, que o Geraldo pense, que o Constantino pense de vocês, né? Então, pensem nisso, tá? Porque isso conta muito, muito, muito mesmo para o networking, para vocês serem indicados, né? Vocês serem um aluno excepcional, tanto de nota quanto de comportamento ou no estágio. Eu lembro até hoje de todos os estagiários que tiveram bons comportamentos, digo, como estagiário, né? Comigo, né? Que realmente estavam ali aplicados. Então, percebam que isso ficou na minha cabeça. Então, se eu... fale aí os 3 estagiários que você teve que você acha que tiveram melhor desempenho. Eu vou lembrar, né? E os que não tiveram péssimo desempenho, os que tiveram muito ruim desempenho, como essa que eu falei, né? Que virava a cadeira de lado, eu vou lembrar, mas eu vou lembrar o quê? Negativamente. Então, nunca, nunca na minha vida eu ia indicar uma pessoa dessa, só se ela me provasse por A mais B que ela mudou, né? Então, tem essas dicas aí também para acrescentar nessa pergunta de dica para aluno, para estudante, né? Seja de graduação ou de pós também, tá? Não é porque tá na pós-graduação que a pessoa tá madura ainda não. Porque quando eu fiz minha pós-graduação, tá bem longe de estar um pouco mais maduro. Não que eu esteja 100% hoje, porque é uma constante evolução, como vocês viram na questão aí do atendimento do paciente. Enfim, então acho que tá bom. Joia. Foi muito bom. E para finalizar, aproveite e nos conte um pouco sobre a sua plataforma de educação em ressonância magnética. Como que surgiu a Ah, ideia, como que pronto. funciona, para quem é indicado, o que que oferece e tudo mais. Bom, eu entrei focado em ser operador de ressonância, né? Não sabia que era esse o termo, a função, enfim, mas eu entrei focado em quero fazer exame de ressonância magnética. E desde sempre, meus professores, eles, principalmente o Edson, né, ele me estimulavam a seguir a carreira de docente também. Falar, biomédico é docente, né? Tá na nossa história aí, é uma das áreas principais que o biomédico atua também. A gente surgiu por conta da docência, né? E eu falava, eu quero, eu gosto, eu acabei gostando, né, da mesma forma que eu acabei gostando de atender paciente, eu acabei gostando de dar aula, digamos assim, né, apresentar seminário, porque querendo ou não, quando você tá ali estudando para dar uma aula e você dá uma aula, você aprende mais fácil, tá? Já é uma dica rápida aí, tá? Então, sempre eu tive esse estímulo, né, de, você tem que dar aula. Meus professores, meus amigos próximos também falavam, você fala bem, enfim, você tem leva jeito, você é inteligente. Eu falava assim, tô entendendo, eu só tiro nota boa. Nota boa não quer dizer tanta coisa não, tá, pessoal? Minha memória é boa, tá? Isso aí eu posso falar, minha memória é boa, mas, enfim, então eu sempre tive esse bom embasamento aí, né, essa rede de apoio, digamos assim, como a gente fala em outra área, de meus professores e de meus amigos próximos que hoje atuam comigo também, são operadores de ressonância, são docentes, são professores da Insight também, são professores da residência biomédica. Então vejam que isso aí já é outra dica também que eu posso dar no final, sobre essa questão de ambiente. Bom, então a Insight ela surgiu quando eu estava mais ou menos no 6º semestre, por aí. É, exato. Ela surgiu quando estava na faculdade. Quando eu resolvi criar calma, no papel, né? Não foi em 2017, até porque eu não podia, né? Mas a ideia foi quando eu estava na faculdade e que eu resolvi criar a Liga Acadêmica. Por quê? Tanto que a logomarca é a mesma da Liga Acadêmica. E eu posso dizer, porque quem criou fui eu, tá? Inclusive, eu estou registrando, porque já tive problema que eu vi 2 pessoas usando a logomarca e eu fiquei morrendo de medo, né, de perder a propriedade intelectual. Sim, uma liga de imagem. No segundo semestre, eu fundei a LADF, que é a Liga Acadêmica de Doença Falciforme, fui vice-presidente,
e diretor de alguma coisa lá, de evento, financeiro, era um bocado de coisa também. E aí eu queria entrar na liga de imagem, porque eu queria fazer imagem. E eu pensei, o que é que eu tô fazendo aqui em uma liga de hemato? Nada a ver, né? Tipo, 2 anos de minha vida numa liga de hemato, nada a ver. E aí eu pensei, vou pra liga de imagem. E aí eu procurei uma liga de imagem. E não tinha uma liga de imagem. Aí eu fiz o quê? Oxi, não tem, eu vou criar. Simples. Simples, né? Por quê? Eu já estou em uma liga acadêmica, eu sei como funciona. Eu tenho um estatuto de uma, tenho os contatos, tenho tudo. Só falta eu criar, né? Aí eu pensei, então falta as pessoas agora também, porque eu não vou fazer eu a liga sozinho. Aí eu chamei esses mesmos colegas que atuam também na área, que são da Insight também. Chamei e falei, ó, quero criar uma liga de imagem aqui. Vou criar. Quer vir? Quer vir, pronto. Aí juntei umas 4, 5 pessoas e fundei uma liga de imagem. Era a LAIB, Liga Acadêmica de Imaginologia Biomédica. E aí criei a logomarca com meus dotes de designer com Paint, mais o Word. O meu designer hoje teve uma reunião logo quando eu fiz a seleção para o designer, né? Aí ele, e essa logomarca aí, quem foi que criou? Aí fui eu. Ele, acho que foi você, você sabe fazer isso? Não, meu filho, é o Paint mais o Word aqui, foram 4 anos de faculdade fazendo Armeng para montar slide, para montar aula. Sou o mestre do Paint. Ele não acreditou, não acredita até hoje, né? Que eu fiz aquilo ali no Paint e no Word. E aí eu criei a liga, e aí quando eu me formei, infelizmente eu tive que deixar, né, o cargo, sair da presidência e deixei uma pessoa lá e permaneci como professor, esqueci o termo, que era um professor que não é o orientador, que eu não podia ser orientador, né, que o orientador tem que ser da instituição, professor colaborador, alguma coisa nesse termo. Hoje em dia o termo mudou, que eu sou até de outra liga, padrinho, na outra liga lá chama padrinho, né, que é como se fosse esse professor que auxilia os alunos aí. Então, antes de eu sair, né, eu já estava pensando nisso. Pô, vou pegar essa logomarca aqui um dia, vou abrir uma empresa de educação e a logomarca vai ser essa. Só não imaginava, né, mas eu tinha tudo arquitetado na cabeça. E aí eu formei em 2013. E a empresa foi fundada oficialmente, né, documentação, CNPJ, tudo em 2019. E aí meio que juntou essa questão da docência, né, que foi meio que eu ficava pensando, quando algum dia eu vou dar aula, algum dia eu vou dar aula, algum dia eu vou dar aula. E esse dia nunca chegava, né? Ficava só na esperança de, quando agora não é o momento certo. Ficava esperando o melhor momento e que nunca vinha, né? Porque se eu ficasse realmente esperando o melhor momento, esse momento não ia vir. Eu ia estar até agora lá, né, fazendo meu exame, enfim. Até que um dia do nada, né? Eu abri o computador e comecei a digitar. Tá, vai ser assim, vai ser assim, vai ser isso. Digitei tudo. E em menos de um mês eu abri a empresa, né? E aí comecei primeiro dando aula particular, depois aula em grupo. Comecei a fazer como se fosse workshop, né? Webinar de temas específicos. Aí cresceu um pouquinho mais. Comecei a fazer masterclass. O primeiro ano eu fiquei sozinho, né? A pandemia começou no início de 2020, se eu não me engano, né? Então percebam que eu comecei a abrir empresa no meio de 2019, quando foi no final do ano, começou, coronavírus, tá vindo pra cá, e os brasileiros, nada, carnaval, ainda teve carnaval, não foi? Pois é, teve o carnaval e eu já tava com a empresa aberta, e aí tava pensando no quê? Preciso de uma sede física. Né, na minha cabeça, eu falava, preciso de uma sede física, porque eu vou dar aula presencial. Só que aí veio o quê? A pandemia, né? Aí eu pensei, meu Deus do céu, não dá para ter espaço físico agora. E, querendo ou não, para mim isso foi até bom, porque abriu meus olhos. Porque até agora, nesse momento, para mim não é viável e não seria bom eu ter um espaço físico, né? No digital é muito melhor, porque no digital eu consigo abranger pessoas que não são só de Salvador, que não são daqui, né? Então, isso foi, de uma certa forma, foi bom para minha maturidade nessa questão empresarial, porque também eu comecei sozinho. E depois de um ano, mais ou menos, eu comecei a perceber que não dava realmente para ser sozinho. Não tem como ser sozinho. E eu deveria ter percebido isso no início, mas não tinha experiência, né?
porque no outro já empreendi em várias outras áreas, eu fazia tudo sozinho também. Já vendi produto de beleza, já vendi rastreador de carro, já vendi doce, mais o que, meu Deus? Já vendi suplemento, já vendi tudo aí que vocês imaginarem. Já aprendi várias coisas em outras áreas, né? Mas na área de imagem, essa foi a primeiro empreendimento, digamos assim. E aí eu percebi que não dava para fazer tudo sozinho, né? Eu falei, meu Deus do céu, é difícil, eu não sou designer realmente, não tem como. Até que eu faço umas artes bonitinhas assim, né? Mas se eu quiser realmente profissionalizar, não dava para eu ficar fazendo as artes, né? Aí eu pensei, meu Deus, eu preciso de alguém para me ajudar também em tráfego pago, né? Que hoje em dia não existe mais folheto, né? Tem folheto digital patrocinado que vocês estão lá rolando no Instagram, aparece eu lá, venham aqui, é o Masterclass, venham aqui, é curso, venham aqui, é curso daquilo. Só vai Black Friday, pessoal. Inclusive não é brincadeira, tá? Eu mexendo no meio da negócio aqui, ó. 50% de desconto, tá? O pessoal fica falando aí que Black Friday, Black Friday, Black Friday, o gerente surtou, botou 50% do nada mesmo lá. Então eu percebi que não dava para para ficar sozinho. E aí eu comecei a ter que pensar no que fazer. Falei, meu Deus, eu tenho que fazer uma seleção. Exatamente, eu tenho que fazer uma seleção para contratar algumas pessoas. Quem são essas pessoas? Para que cargo? Quais são as funções que eu preciso tirar de mim, né? E contratar pessoas específicas para isso. E aí a primeira coisa que eu pensei, ó a ideia, ó a ideia da pessoa. Vou contratar uma pessoa para fazer tudo que eu faço, que eu não quero fazer, que não é minha área, e aí eu fico só dando aula. E não teve um doido que aceitou. Eu participava de um. Participava, não, participo. Faço um curso de. É meio que de autodesenvolvimento pessoal, marketing digital, tem de várias coisas, né? Uma escola assim que tem vários assuntos lá. E aí eu botei lá no grupo dessa, dessa empresa. Ó, preciso de uma pessoa que faça isso, em uma lista, ó, isso. Chegou a pessoa e falou. Foi umas 4 pessoas falaram comigo, uns 4 doidos, né? E aí o primeiro era daqui de Salvador, né? Um grupo do Brasil todo. E essa pessoa era daqui de Salvador e falou: eu faço isso aí tudo. Aí falou: oxe, então é você mesmo, nem vou falar com os outros direito aqui, nem, ó, doido, nem fiz seleção nem nada. A gente fez um contrato digital. Basicamente, ele ia receber 40%, ia não, recebeu 40% de tudo que eu ia receber, né? E eu no início eu achava que era muito, né? Pensando, meu Deus, que o dono da empresa, vou ganhar 60, o cara que tá ali vai ganhar 40, isso é muito, muito mais. Enfim, eu tive que passar por isso para perceber que realmente é aquilo ali mesmo, porque sem ele eu não ia fazer metade do que eu estava fazendo ali. Me ajudou bastante. Ele primeiro criou o site da empresa, né? Eu não tinha site antes, eu fui tentar criar um site, passei uma semana, fiz uma página verde com a logo. Era assim, uma página toda verde, a logo, e escrito: clique aqui para acessar o site. Um botão que você clicava e teoricamente ia ser redirecionado para o site, de verdade, que eu nem tinha começado. E eu levei uma semana para fazer isso. Eu pensei, meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir fazer um site na minha vida. Então, acho que foi a partir daí que eu fui buscar essa pessoa. E aí ele fez o site da empresa, ele fazia as artes comigo, né? Live, eu fazia live toda semana, ainda faço. Ele começou a fazer as artes comigo, ele fazia os lançamentos que a gente fala em marketing digital, né? Que a gente cria um evento online para divulgar, como se fosse uma aula introdutória do curso, e no final a gente divulga o curso, enfim. E aí, o que eu percebi depois? Não dava só para eu e ele também. Aí a gente começou a segmentar, a gente chamou um designer. Aí o designer veio. Aí eu percebi, ó, precisa de uma pessoa para isso, precisa de uma pessoa daquilo. E aí eu fui contratando mais pessoas, porque realmente, teoricamente, o que é para eu fazer? Eu sou a gente chama de expert na área, que é a pessoa que dá a aula, né? Eu sou o professor, eu que vou estar ali passando a matéria. Então, o meu papel é ensinar, né? Eu sou o docente da empresa. E o diretor também, porque eu administro, faço essa parte da administração. Então, tudo fora isso, quem tem que fazer são outras pessoas. O ideal seria isso, né? Eu ainda mexo um pouquinho com uma outra coisa ou outra ali, porque eu não consigo largar de mão, até porque é interessante também, tá? Quem quer ter uma empresa, vocês têm que saber fazer um pouquinho de tudo que está aquilo ali, até para vocês terem um controle maior do que é seu, né? Então, hoje já tem 9 pessoas, se eu não me engano, a gente está contratando mais uma,
para tirar a parte de web designer. Ou seja, a gente vai tirar a função de web designer do designer. Tá nichando mais ainda. Então vai ser uma pessoa especificamente para fazer o designer só do site, só de páginas e eventos que a gente faz, enfim. Então eu comecei assim, né? E lançava primeiro cursos menores, mas aulas mais específicas, masterclass de segurança em ressonância magnética, uma aula de 3 horas, masterclass disso, daquilo. Fiz um mini curso que foi um produto pensado mais introdutório, né, para pessoas que querem entrar na área, pessoas que não têm nenhum contato, querem um embasamento teórico. Inclusive, tem outra pessoa que não é nem da área que falou comigo ontem, um professor daqui renomado do Brasil, falou: quero comprar o seu curso, me passa aí. Eu falei: calma, meu filho, sexta-feira vai ter um desconto, não gasta esse dinheiro agora não. Aí ele tá só esperando. E eu botei só 10 vagas, né? E ele já vai comprar. Eu pensei: isso aí. Ele, pô, você vê uma pessoa que é renomada no Brasil enchendo sua bola assim, falando: pô, eu vejo lá você postando e tal, confio em você, no seu conteúdo, sua didática. Isso deixa a gente feliz, né? Enfim, então, hoje em dia, a empresa em si, no início eu pensava em fazer algo bem abrangente, tanto que o slogan era outro, era educação continuada em radiologia e diagnóstico por imagem, né? E alguma hora eu posso até tentar pensar em mudar isso, porque eu pensava em abranger todos os métodos. E aí eu comecei a pensar. No início o nome era Insight Imaginologia, porque eu peguei a logomarca, né, lá da Laíbe, só troquei, botei lá Imaginologia e fiquei pensando aí no nome. E demorou até muito tempo para pensar nesse nome aí. Enfim, o nome era Insight Imaginologia. E aí eu comecei a restringir mais. Eu pensei: pô, eu tenho que focar só em ressonância, porque é realmente a minha área, a área que eu gosto de estudar. Então eu troquei o nome da empresa, tá? Troquei para Insight Educação, que achei que ficou melhor, ficou mais bonito. E troquei o slogan também para educação continuada em ressonância magnética. E educação continuada, eu acho que eu não sabia que esse termo existia, mas já existia, né? Educação continuada é realmente você não parar de estudar, você está ali realizando cursos, indo para eventos, trabalhando no seu network, enfim, é educação continuada. Existem vários programas nas empresas que promovem a educação continuada do profissional. Então, hoje, basicamente, os cursos são voltados somente para a ressonância magnética, né? Eu tinha vários cursos, tinha uns 4 masterclass. Masterclass é como se fosse uma aula magna. É uma aula grande, que tem uns 3, 4, 5 horas, de um assunto bem nichado, bem específico ali. Conceitos básicos de ressonância, segurança em ressonância, excelência operacional, que é essa parte de comportamento, né? Relacionamento interpessoal, formação operacional. Então, são coisas bem nichadas, uma aula bem específica. Criei um mini curso que eu estava conversando com vocês e eu pensei em outra coisa. Eu já tinha pensado em uma plataforma estilo Netflix, bem no iniciozinho. Só que aí eu pensei: pô, isso não vai dar certo. Por quê? Meu Deus, um Netflix só de ressonância. É muita coisa realmente para você. Tem como você fazer, mas eu acho que não, eu naquele momento e agora também eu não iria conseguir fazer isso, porque é muita coisa para dar conta, eu não ia conseguir. Até que eu tive a ideia de que vou criar uma plataforma que não vai falar só de ressonância, mas de assuntos que a gente utiliza também em nossa atuação, como anatomia, fisiologia, bioquímica, biofísica, neurociências, né? Então, todos os assuntos que embasam a nossa atuação eu botei lá também. E essa parte de comportamento também, que é essencial, porque, como eu falei, é a parte que mais desemprega hoje em dia. Então eu pensei, falei: pronto, é tudo isso que eu preciso. Eu vou criar um produto acessível. Botei, inclusive, todas as masterclass lá. Cada masterclass que eu vendo custa R$ 150. Dentro da plataforma, tem todas elas, tem 4 ou 5, se eu não me engano. Então, se for juntar o valor de todas, dá R$ 600. E o plano anual, se eu não me engano, está R$ 220. Então, percebam que está um terço do valor se você fosse comprar separado. Então, a intenção é realmente dar valor para algo que, teoricamente, você vai pegar e vai dividir em 12 vezes, vai dar R$ 19
por mês, né? Então, se você parar, vou dar R$ 19 por mês em conhecimento, tá? Você não gasta isso em uma pizza, vai comprar um pack de cerveja, não vai ser R$ 19, né? Você vai sair, vai comer uma pizza, um hambúrguer, com certeza você vai pagar mais de R$ 20. Então, você vai gastar isso num mês com você investindo no conhecimento. Não estou falando especificamente da minha plataforma, existem outras também, existem outros cursos também. Então, é essa percepção de valor que muita gente não percebe, acha caro uma coisa e acha barato outra, sendo que é questão de percepção de valor mesmo, né? Então, eu decidi reunir nessa plataforma assuntos específicos de ressonância. Tem lá, pronto, aula de quinta, hoje é quarta, né? Aula de amanhã, eu vou soltar uma aula lá de ressonância magnética de pubis, que é tudo, desde da anamnese, planejamento, tudo. Uma aula acho que tá com 1h30 só de exame de pubis. Então, foi pensando nisso, né? A pessoa pagar teoricamente um valor acessível, barato, e ter acesso a tudo isso, além da ressonância magnética, que vai ajudar a nossa atuação e questão de comportamental também. Então lá não tem aula só comigo também, tem aula com professores convidados, tem aula com professores da Insight. Tô fazendo contato com várias pessoas lá também. Tem uma neurocientista doutora que eu estou fazendo contato para dar uma aula lá. O coordenador de uma residência de neuro, é uma das nossas habilitações de transoperatória, monitoramento neurofisiológico transoperatório. Ele é coordenador da residência. Então, eu estou conversando com ele para ele dar uma aula lá, dessa parte de neurociência também, de higiene do sono, regulação de sono, que ele atua com essa parte também, fazendo eletroencefalograma. ah, Enfim, é uma boa habilitação também. É muito, faz várias. Inclusive, foi ele que falou que ia comprar o curso, né? Porque ele utiliza muita imagem, né? Utiliza DBS, que é aquele estimulador, né, para pacientes com Parkinson. Então, o pessoal dessa área usa muito a ressonância magnética de crânio. E a gente se conheceu assim, porque ele passou do nada no meu feed lá e eu falei, oxe, uma ressonância aqui, um biomédico fazendo uma ressonância, deixa eu ver o que é. E eu conheci ele assim. Enfim, então tem essa plataforma, que é a Insight Classroom, né? E tem um mini curso, que é esse produto de entrada para iniciantes, pessoas que querem conhecer a área. E o que foi que eu estava fazendo? Eu estava juntando. Tava não, estou fazendo. Como eu peguei as masterclass e botei dentro da Classroom, eu estou criando, pegando todo. Eu vou tirar, descontinuar depois, né? De vender separado, vou deixar realmente lá nesse produto. E estou juntando todos os cursos, as aulas separadas, as aulas da pós, juntando tudo e criando realmente um curso grande, né? Imenso, que vai ser basicamente uma capacitação, tá? Um curso que vai ter, sei lá, 300, 400 horas, que quando eu olho o esqueleto que eu estou montando, eu fico até ansioso, porque é muita coisa. Só de músculo esquelético tem 20 aulas, né? Então, imagina o resto, tem o exame do corpo inteiro, todos os exames, todo o embasamento físico. Tô pensando se eu boto essa parte de relacionamento interpessoal, comportamento, mas não é muito a proposta, né? Mas pode ser que, sei lá, uma aula só disso lá vai ajudar a pessoa. É um produto, não só esse, mas todos, né, da Insight, são produtos que servem para qualquer pessoa que deseja atuar na área da radiologia, porque lá a gente fala de ressonância, mas como eu falei, tem outras áreas, né, que podem ajudar em embasamento, mas o público-alvo geralmente são somente os técnicos de radiologia, os tecnólogos e, obviamente, os biomédicos, né? E os biólogos que atuam na área, que são poucos, mas podem atuar também. Enfim, então a gente fez 3 anos agora no meio do ano e acho que de um ano para cá a gente cresceu muito mais do que eu cresci nos outros 2 anos, né? Até por conta das pessoas, né? Que eu falei que eu segmentei mais, me deu mais liberdade para eu poder realmente investir no que eu preciso investir, que é criar aula, melhorar minha didática, estudar, né? Estou fazendo as duas pós justamente por conta disso, para melhorar essa parte da docência. Enfim, tem muita coisa interessante. Acho que respondi a pergunta, né? Respondeu sim, tá 30 ótimo. minutos, 30 minutos deu para responder a pergunta. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo, a nossa entrevista. Eu gostaria de agradecer a Constantino pela disponibilidade, por estar aqui com a gente hoje.
pela equipe dele também, né, que ajudou, fez essa mediação para essa entrevista acontecer. E dizer que foi muito enriquecedor pra gente, foi muito valioso, tá, ter esse momento. Obrigada pela oportunidade. E é isso. Eu que agradeço, né? Fico muito feliz. Eu estava conversando com o pessoal, acho que anteontem, de uma palestra que eu dei no Amazonas, se eu não me engano. Amazonas não, meu Deus. Minas Gerais, tô doido. Isso é bom, né? Que a internet favorece a gente. A gente pode estar na palestra agora via Zoom, inclusive. Foi Zoom? Não, foi Google Meet. É para outros estados, né? Outros estados me conhecerem, sendo que eu não estou lá. Né? E eu fico muito feliz quando eu recebo convite, principalmente de acadêmicos, né? Porque eu sei da importância que é ter uma pessoa ali para estar te estimulando, porque para desestimular tem muito, né? Com certeza. Começando por família, parente, amigo, colega, tem muita gente para desestimular, né? E quanto mais pessoas para estimularem, motivarem, melhor ainda. Então, eu fico muito feliz quando eu recebo convite, principalmente de acadêmicos, porque eu sei da importância que é, né? Eu tive pessoas que me estimularam, né? Se eu não tivesse, possa ser que eu tivesse desistido, ou não tinha, seria uma história diferente. Felizmente eu não tive bons amigos, bons professores que me estimulavam, e eu procuro realmente só fazer o que fizeram por mim, né? Então, obrigado, né, pelo convite. Se precisarem novamente, qualquer hora aí, que a gente marcar direitinho, né? A gente estou à disposição sempre. Joia, mais uma vez, muito obrigada. Realmente foi muito, muito enriquecedor conversar com você. E é muito bom poder te ter como um exemplo, de fato. Porque você veio de onde a gente está saindo, sabe? Então a gente pode usar você como um exemplo. Óbvio que nada vai ser igual para ninguém, mas de fato é bom saber que você teve num processo parecido e conseguiu chegar onde chegou. Então, muito admirável e só agradecer mesmo. É mais palpável, né? Você vê que realmente é possível, mas que foi uma pessoa que estava aí na mesma cadeira que vocês estavam, na mesma faculdade, tiveram aula com a maioria dos professores, né? Alguns professores, com o mesmo coordenador. Então fica mais tangível, né? O pessoal lá de Minas falou isso, que eles não têm nenhum professor da área de imagem, não tem nenhum biomédico da área de imagem, e eles me têm como referência lá desde que eles me seguiram do workshop também, do Biodepressina. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, e todo mundo no auditório me conhecia, eu fiquei assim, rapaz, né? É uma coisa que a internet possibilita pra gente, né? Vocês não me conheciam, né? Pelo menos eu sou daqui de Salvador, né? Mais tangível, e a gente consegue alcançar pessoas de outros estados também e ajudar remotamente nessa questão aí. Eu fico muito feliz, né? Eu nunca esperei que em minha vida eu consegui proporcionar isso para alguém, né? Isso é muito bom mesmo, porque eu vejo que eu estou fazendo o que fizeram por mim, né? E aí hoje eu fico imaginando, e meu professor fala isso também direto comigo, fala que ele é muito feliz quando ele vê que eu sou um profissional bem realizado, bem conceituado, né? Porque foi ele que me formou, então eu espero fazer isso com meus alunos também, né? Eu puxo a orelha de alguns, né? Os que vêm tirar dúvida comigo, puxo aquele que dá aquele puxãozinho de orelha, né? Tá fazendo alguma besteira, né? Porque ele me ensinou assim também, então eu vou fazer também, porque eu sei que dá certo, tá? Então é isso. Muito obrigado.